Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Lemos nesse dia o evangelista São Marcos, no capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar das praças, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta terça-feira, a leitura do evangelista São Marcos, hoje no capítulo 7, onde é colocada a Jesus a questão da purificação. As regras de pureza que muitas vezes se faziam presentes na vida do judeu, a maneira certa de lavar os pratos, as vasilhas, o lavar-se ao chegar da rua, e que não eram unicamente preceitos de higiene. Nós sabemos que a vivência da nossa higiene ela é necessária. Lavar as mãos antes de comer, tomar o nosso banho diariamente, entre outras atividades que nós fazemos para manter a higiene do nosso corpo. Mas não é disso que se fala. Estas eram consideradas práticas rituais, justamente porque se tinha esta mentalidade que tudo aquilo que era externo poderia tornar-nos impuro e assim incapazes do culto a Deus. Tema esse que inclusive vai ser aprofundado por Jesus Cristo na continuidade do Evangelho e que nós vamos ler no dia de amanhã, quarta-feira. Mas hoje nós percebemos Jesus que, ao invés de responder diretamente aos fariseus, faz com que eles possam pensar um pouco. Porque diz: mas vós cobrais que os meus discípulos não estão lavando as mãos, não limpam os pratos, os copos, ou seja, não seguem as regras de pureza impostas pela religião judaica, mas vós mesmos sabeis tirar da palavra de Deus aquilo que não vos convém. Como diz aqui, quando coloca este exemplo, dizendo que, apesar de Moisés ter dito: honra teu pai e tua mãe, vós dizeis que aquilo que deveria ser o sustento deles é corbã, é consagrado a Deus, e assim vos isentais do cuidado com os seus pais. E aquela que é a denúncia de Jesus Cristo, que é a denúncia da hipocrisia, às vezes é uma denúncia que se faz presente também a nós. Muitas vezes nós caímos nesta mesma tentação de querermos fazer da nossa vida cristã uma religião um pouco
do tipo fai da te, ou seja, faça você mesmo. E isso nós percebemos quando nós temos algumas pessoas que tiram partes específicas da Bíblia para poder vivê-las, mas anulam outras. É esse tipo de hipocrisia que hoje Jesus condena. Ou seja, eles cobram a vivência das regras de pureza, mas não vivem a palavra de Deus, que é mandamento: honra teu pai e tua mãe. Deixam a palavra de Deus para viver preceitos humanos. E com isso, então, Jesus também faz este alerta a todos nós. Tomemos cuidado para não fazermos uma religião do self-service, para não fazermos uma religião daquilo que me convém, mas tenhamos a dignidade de assumirmos por inteiro aquilo que é a nossa fé. Fé esta que inclusive nós professamos toda vez que rezamos o creio. E assim, se Cristo nos ensina algo, devemos vivê-lo, devemos praticá-lo, para que também nós não sejamos acusados de hipocrisia, para que também nós não tenhamos a mesma atitude desses fariseus, que tiram da palavra de Deus somente aquilo que lhe convém, somente aquilo que lhe mantém no seu comodismo, mas tenhamos a verdadeira coragem de aderir plenamente, inteiramente a Cristo, o Verbo de Deus, que se faz presente em nosso meio, praticando e vivendo sempre a sua palavra por inteiro, sem tirar uma vírgula, sem tirar um ponto, mas procurando viver aquilo que é verdadeiramente o ensinamento de Deus, vivendo uma fé comprometida, uma fé que de fato procura transformar-se por meio da palavra de Deus, e não uma fé que transforma esta palavra para os meus prazeres, para as minhas vontades. É nós que devemos nos converter, é nós que devemos mudar de vida em confronto com a palavra de Deus. Oremos. Velai, Senhor, nós os pedimos com incansável amor sobre vossa família, e porque só em vós coloca a sua esperança, defendei-a sempre com vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.